dar início ao culto desta tarde e os irmãos que puderem ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos dar-te graças pelo dia que nos concedes, pela alegria de podermos estar aqui reunidos na tua presença, ainda que poucos, mas sabendo, Senhor, que tu estás connosco. Assiste-nos com o teu Santo Espírito e te rogamos que também pela leitura e exposição da tua palavra tu fales aos nossos corações no dia de hoje. Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, pois é a oração que te fazemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E vamos louvar ao Senhor entoando o hino número 14. Hino número 14. Ainda de pé, vamos fazer a leitura alternada dos Salmos 52 e 53. Salmos 52 e 53. Diz assim a palavra do Senhor: Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como uma videira firme na casa de Deus.
Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Disse o Nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, tem cometido a iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem sentar. E vamos orar mais uma vez. É o momento de nós fazermos confissão do nosso pecado, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa miséria diante de Deus e saber que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E eu peço ao nosso irmão Brálio, por favor, de nos dirigir nesta oração. Pai amado, Pai querido, Senhor, nosso Deus, nós, Senhor, clamamos pelo poder do sangue do Teu Filho, perdão, Senhor, das nossas falhas, perdão de nossos pecados, porque sabemos, Senhor, que Tu és um Deus santo, um Deus puro, e que somos pobres, miseráveis, pecadores. Mas pelo poder do sangue do Teu Filho, Tu nos dá a condição, Senhor, de chegarmos a Teu altar. Pai amado, perdoa realmente todos os nossos pecados, para que possamos Te cultuar, possamos Te adorar. Senhor, para que possamos esquecer tudo que há lá fora, para que nos concentrarmos, Senhor, só naquilo que vem do alto. Senhor, nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que tenhas misericórdia de nós, que Tu nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Nós também Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Você tem cuidado de nós, tem nos livrado do mal. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como parte do nosso culto, vamos fazer o levantamento do ofertório com alegria, sabendo que Deus ama ao que dá com alegria. Peço à nossa irmã a Laís para fazer o favor de levantar o ofertório. Senhor nosso Deus, Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeste, guardado, amparados pelo Senhor. Agradecemos a Deus pela presença, Senhor Deus, de cada um de nós aqui na Tua casa, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Sabemos, Senhor Deus, que muitas vezes sentimos desanimados, muitas vezes sentimos, Senhor Deus, às vezes tentado não vir à Tua casa, por algum problema, por alguma coisa que às vezes nos incomoda e às vezes passa pela nossa cabeça de não vir para a Tua casa, Senhor Deus, mas o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado sabedoria, tem nos dado entendimento, Senhor Deus, e muita força, Senhor Deus, muita fé em Ti, para estarmos aqui hoje, Senhor. Sabemos que não é fácil, que a nossa carne às vezes é
reluta muito contra o nosso espírito, mas sabemos que o Espírito do Senhor é mais forte do que tudo. Sabemos que o Senhor é que pode todas as coisas e seu Espírito, Senhor, esteja conosco, nos movendo, nos dando essa força, Senhor Deus, nos trazendo, Senhor Deus, aqui para a tua casa, Senhor Deus, mesmo que seja assim na luta, mesmo que seja nessa luta, mas que nós estejamos todos aqui na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é que é dono do ouro, da prata, o Senhor é que pode dar-nos saúde, é o Senhor é que pode nos dar sabedoria, forças, fé, para podermos viver nosso dia a dia, Senhor Deus, dando-nos força, capacitando-nos, Senhor Deus, para falar do Senhor, capacitando, Senhor Deus, para podermos lutar e vencer as nossas dificuldades, Senhor Deus, todas as adversidades deste mundo, Senhor Deus, que está pairando no mundo, ó Deus. O Senhor tem nos livrado, Senhor Deus, muito obrigado por esse grande livramento. O Senhor tem dado a cada um de nós, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. O Senhor tem mesmo derramado grandes bênçãos, Senhor Deus, bênçãos sem medida, Senhor Deus, no meio do nosso povo, no meio dos nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos de família, de sangue, e também nossos irmãos em Cristo Jesus, espalhados por este mundo afora. O Senhor tem cuidado de cada um, Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença, vive e eficaz no nosso meio, Senhor Deus. Obrigado por essas ofertas, Senhor Deus, que foram oferecidas aqui para a tua casa, para o teu trabalho aqui, Senhor Deus, e para o teu trabalho aqui, Senhor Deus, para a continuidade do teu trabalho aqui na terra, Pai. E que sabemos, ó Deus, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Por isso nós continuamos, ó Deus, na graça e na paz do Senhor e colocando todas as nossas vidas, Senhor Deus, nas tuas mãos, na vida de cada um de nós, Senhor Deus, aqui, daqueles que nós estamos aqui também. O Senhor conhece o coração, conhece a vida de cada um, sabe os problemas, sabe as dificuldades, Senhor Deus, de cada um dos irmãos. Estão enfrentando aí, Senhor Deus, os irmãos estão enfrentando problema de saúde, problema de às vezes, um pouco de idade, que também impede eles de terem algum dia um vigor maior para vir à tua casa. Mas que o Senhor possa estar com eles nesse momento, também agraciando, Senhor Deus, acariciando a cada um, também suprindo as necessidades de cada um, Senhor, e tanto na saúde quanto na vida material, na vida espiritual, Senhor, não deixando que nada falte em seus lares, ó Pai, e nós te agradecemos por tudo, te entregamos tudo no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos ainda entoar mais um hino, será o número 21, ao Deus de Abraão louvai. Se irmãos puderem ficar de pé. Do vasto céu, Senhor.
sentar. E vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, e estaremos a ler os versículos 28 a 41. Diz assim a palavra dos Senhores. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E, quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça e a direção do Senhor para a exposição da sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, é com gratidão que estamos na Tua presença, mas ao mesmo tempo, Senhor, com submissão perante a grandeza do Teu poder, da Tua pessoa. Queremos agradecer-te, Senhor, porque nos dás esta oportunidade e privilégio de estarmos aqui reunidos para prestar culto de adoração, de louvor ao Teu nome, mas também, Senhor, para ficarmos diante da Tua palavra, para dela nos alimentarmos e sermos fortalecidos na fé, na graça. Senhor, assiste-nos com o Teu Santo Espírito, que o nosso entendimento seja iluminado por Ti e os nossos corações estejam receptivos para o Teu recado nesta tarde. Fala aos nossos corações, fortalece-nos na fé, na confiança em Ti. Agradecemos por cada irmão, cada família aqui representada nesta tarde e sentimos a falta de muitos outros irmãos, mas sabes os motivos pelos quais eles não podem aqui estar conosco e pedimos, Senhor, por cada um em particular, que a Tua graça, as Tuas misericórdias sejam derramadas sobre as suas vidas, lembrando do modo particular os nossos irmãos enfermos, e lembramos o nosso irmão João Tiago, a nossa irmã Zulmira, a irmã Carmilde, o pastor João Nunes, a nossa irmã Celeste, a irmã Fátima. Ó Senhor, tem misericórdia dos Teus filhos e renova as suas forças físicas, mas acima de tudo, Senhor, os fortaleças na fé. Ó Pai, nós te pedimos também nesta tarde pelos nossos governantes, por aqueles que estão em lugares
de autoridade e estão lá pela tua vontade. Pedimos, Senhor, que eles sejam instrumentos nas tuas mãos para conduzirem o povo no bom caminho. Senhor, também nos lembramos daqueles que trabalham nos hospitais, nos lares e em tantos outros lugares ligados à saúde. Senhor, que tu também os abençoes e os ajudes em momentos difíceis, quando têm de lidar com situações complicadas devido a esta pandemia. E, Senhor, nós clamamos a Ti por livramento. Livra-nos, Senhor, desta pandemia e que o mundo possa aprender com tudo isto que está a acontecer à sua volta. Que, Senhor, o Teu Santo Espírito continue a trabalhar nos corações daqueles que Tu escolheste para Ti antes da fundação do mundo e possam, Senhor, ser atraídos com a pregação da Tua Palavra. Rogamos pela Tua Igreja aqui neste lugar. Senhor, dá-nos a alegria de ver muitas almas rendidas aos Teus pés. E, Senhor, que não possamos desfalecer, mas sermos achados fiéis, aguardando a Tua vinda para nos levar para Ti mesmo. Senhor Deus e Pai, continua, pois, connosco, limpa do nosso pensamento aquilo que nos pode distrair e que possamos estar sintonizados contigo nesta tarde, pois o pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos, este domingo que antecede o domingo de Páscoa é conhecido, ou ficou conhecido, como o Domingo de Ramos. E este dia está relacionado com a leitura que acabamos de fazer, cujo título tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E este foi um acontecimento histórico para o povo. E o registro que nós temos nos Evangelhos mostra-nos que o povo ficou em festa, ficou alegre. Em outros evangelhos, por exemplo, no Evangelho de João e Marcos, lemos que o povo cortou ramos de árvores, de palmeiras e certamente enfeitou as ruas, colocou no chão para que o mestre, para que o rei pudesse passar. O ambiente era então de festa, de vitória, e a multidão ali estava com entusiasmo a gritar, como nos diz o versículo 38, bendito o Rei que veio em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Esta alegria do povo neste momento da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, e os primeiros versículos nos mostram, os preparativos para a entrada do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que disse aos discípulos o que é que tinham a fazer. Eles iriam encontrar um jumentinho que ainda não tinha sido montado por homem algum, isto de alguma forma apontando para a primazia das coisas para o Senhor. E então os discípulos fizeram como o Senhor Jesus lhes tinha dito e lá encontraram o jumentinho. Os donos perguntaram porque é que estão a soltar o jumento e eles simplesmente disseram isto: o Senhor precisa dele. E as coisas aconteceram. Então, vemos que havia alegria no povo. E esta alegria e o louvor do povo neste acontecimento, neste momento, faz também lembrar a mesma alegria que houve quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. Lucas 2,14 diz-nos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo,
quando ele nasceu da Virgem Maria, houve também um momento de alegria, de louvor ao Senhor. Para o povo, o nascimento de Jesus foi igualmente um momento de alegria e de vitória. No Evangelho de Mateus diz-nos: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, olhando para este texto que acabamos de ler, eu gostaria de destacar 2 pontos. E um prende-se com esta alegria, este entusiasmo do povo. E facilmente nós vemos que o ambiente ali vivido era um ambiente de festa, de celebração. O povo cantava louvores a Deus, ao ponto de, com aquele entusiasmo todo, colocar as suas próprias vestes no chão para que assim o Senhor Jesus Cristo passasse por cima. E muito provavelmente, o texto não nos diz, mas muito provavelmente aquela multidão que estava ali teria sido a mesma, ou muitos deles que presenciaram os muitos milagres e maravilhas operados pelo Senhor Jesus Cristo. Até alguns terão sido alcançados, beneficiados, abençoados com os milagres do Senhor Jesus. E estavam agora ali exteriorizando a sua alegria, o seu gozo e entusiasmados com a ideia de um libertador. Isto pensando no contexto em que eles viviam sob o jugo do Império Romano. E aquilo que eles mais ansiavam era um libertador político. E aqui, neste acontecimento, temos algo de belo, maravilhoso, que é de destacar. O louvor que é dado a Deus. E havia, de facto, motivos para o povo estar alegre e louvar ao Senhor. Jesus, o Rei, vinha em nome do Senhor. Diz-nos o texto: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E seguramente este Senhor aqui referido se refere a Deus Pai. E isto nos leva a pensar nas promessas de Deus em relação ao Messias. O povo há muito esperava pelo Messias, pelo Salvador, pelo Libertador. E agora Jesus tinha nascido, Jesus agora tinha realizado o seu ministério e estava a entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém, como Rei. E assim o povo diz: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Motivo de alegria, motivo de louvar ao Senhor. Outro motivo que nós podemos ver é que Ele veio trazer esperança e salvação. Se estamos recordados, João Batista veio preparar o caminho do Senhor, porque havia uma aridez espiritual no povo. A promessa do Senhor tinha sido dada, mas o povo esperou muito para que essa promessa fosse cumprida. E em muitos corações havia uma perda da esperança em relação à promessa de um libertador, à promessa de um salvador. Mas Jesus veio trazer essa esperança. Jesus veio, Jesus nasceu, e com a vinda
do Messias raiou a esperança nos corações. Então, um motivo de louvar ao Senhor, porque Jesus tinha vindo. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E aqui talvez muitos não tivessem entendido a missão, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Talvez muitos tivessem olhado para Jesus somente como aquele libertador político que os iria tirar da escravidão do Império Romano. Mas aquilo que Jesus veio foi para salvar o seu povo dos seus pecados. Veio para que tivessem vida e a tivessem em abundância. Então, podemos ver que havia muitos motivos para este momento de louvor, de adoração ao Senhor. De igual modo, nós hoje somos também constantemente exortados e chamados a dar louvores ao Senhor, a expressar a nossa gratidão por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus continua a fazer na nossa vida. Se nós lermos o livro dos Salmos, vamos encontrar ali tantas e tantas vezes a exortação para louvarmos, para celebrarmos ao Senhor. E quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito em nós. E só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas se por um lado este aspecto de o povo estar a louvar a Deus e gritar, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Por outro lado, nós vamos ver outro lado, ou outro aspecto da vida dos homens e da reação, da atitude dos homens, e que rapidamente se esquecem das bênçãos de Deus. E isto acontece também com cada um de nós. E aqui nós vamos para o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Uma mudança de atitude. Se no contexto e nas primeiras impressões nós vemos um ambiente de festa, de celebração, agora, com aquilo que o Senhor Jesus vai dizer, nós podemos ver uma mudança de atitude. O versículo 41 diz-nos: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Há aqui um pormenor importantíssimo que nós não podemos esquecer. O Senhor Jesus é Deus, logo Ele tem os mesmos atributos que Deus Pai. Ele é onisciente e Ele conhecia o coração dos homens. E ainda que aquele ambiente fosse de festa, de euforia, Jesus nunca se deixou impressionar com aquilo que o homem poderia ou conseguia fazer exteriormente. Exteriormente, aqueles homens, aqueles discípulos estavam alegres, estavam a dar louvores a Deus. Mas Jesus conhecia e conhece o coração do homem. A dado momento ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E apesar daquele dia ser de muita alegria, de Jesus estar a entrar triunfalmente na cidade,
Jesus sabia aquilo que o esperava. Jesus sabia aquilo que ia acontecer não muitos dias depois daquele momento. Alguns daqueles que estavam ali a gritar, entusiasmados, Hosana ao filho de Davi, ó bendito o Rei que vem em nome do Senhor, com o mesmo entusiasmo, estariam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus, conhecendo o coração do homem, contemplando a cidade de Jerusalém, ele podia saber e sabia que muitos não tinham reconhecido a verdadeira paz que ele veio trazer aos homens. No versículo 42 diz-nos: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jesus estava perante uma multidão eufórica. E Jesus olha para a cidade, vê aquilo que ia acontecer. E o que é que Jesus fez? Chorou. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Meus amados irmãos, este é muitas vezes o problema que afeta o cristão. Um dia nós estamos entusiasmados, alegres, felizes. O Senhor me abençoou. O Senhor ouviu a minha oração. O Senhor me guardou. O Senhor me livrou de um acidente, de um perigo. Deus é muito bom para mim. E somos capazes de falar tudo o melhor em relação a Deus. Mas outro dia estamos abatidos, estamos desesperados. Outro dia só há queixume, só há lamento. Deus já não gosta de mim. Deus já não tem tempo para me atender. Deus não me responde. Deus esqueceu-se de mim. E por aí fora. Não podemos, na vida cristã, ser como aquele povo de um momento para o outro se esqueceu completamente de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Num dia estavam a louvar a Deus, no outro dia estavam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. E Jesus entra triunfalmente na vida de todo aquele que crê nele. Na vida de todo aquele que reconhece o seu pecado e se arrepende dos seus pecados e olha para o Senhor Jesus como seu verdadeiro Senhor, como Rei da sua vida. E este tempo que nós estamos agora a viver, um tempo tão especial e significativo para nós cristãos, que é a Páscoa, que seja também um momento de louvarmos a Deus verdadeiramente por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Que louvemos a Deus pela demonstração do seu verdadeiro amor por nós na cruz do Calvário. Se o nascimento do Senhor Jesus foi um momento de festa, de cumprimento da promessa, a Páscoa
não é menos importante. A Páscoa não é um acontecimento que não merece a nossa atenção e o nosso cuidado, porque é na Páscoa, e a Páscoa nos fala da cruz, a Páscoa nos fala do amor de Deus, aquele amor que nos é relatado de uma forma tão clara e simples no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos louvar a Deus pela dádiva da salvação, mas que não sejamos como aquele povo, mas que, independentemente daquilo que estamos a passar, que a nossa atitude seja sempre de gratidão e de louvor ao Senhor. Que Ele reine na nossa vida. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido os irmãos a entoarmos ainda o hino 110. Hino 110. Os irmãos que puderem ficar de pé. Presença de
nossa vida ficou mais rica com a presença do Teu amado Filho, nosso querido Salvador. Obrigado pelo Teu grande amor por nós, amor esse demonstrado na cruz do Calvário, onde o Teu Filho unigênito deu a sua vida em nosso resgate. Senhor, nós te pedimos agora que nos leves em paz para os nossos lares, que abençoes esta semana que agora inicia, que a possamos viver debaixo da Tua graça e proteção. Livra-nos de todos os perigos e males, livra-nos da tentação, Senhor, pois o pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, o nosso estudo está terminado. Desejamos a todos uma semana ricamente abençoada.